Muito bom, minha gente, sejam todos bem-vindos ao Papo de Redação desta quinta-feira, dia 2 de novembro, feriado de finados, né? Um momento para poder relembrar os nossos entes queridos que nos deixaram no passado, boas lembranças e tudo mais. Seja muito bem-vindo à Rádio Folha FM 100.3, 94.7 de Bonfim também, canal da Folha no YouTube e também o portal folhabv.com.br. Aqui quem fala com você é o Lucas Luquezzi para trazer as notícias que foram um destaque aqui no Grupo Folha de Comunicação neste feriado. E participe conosco, envie sempre a sua sugestão de matéria para o 999715300. Tem também a nossa seção de comentários do canal da Folha no YouTube, além, é claro, do corte no Instagram, quando tem alguma coisa muito interessante, isso vai ser destaque no nosso Instagram também. Então, vamos lá falar hoje, especialmente de polícia, né? Deu BO, uma situação que ocorreu no Conselho Penitenciário, teve também prisões feitas pela Polícia Civil de pessoas condenadas por estupro ou também suspeitas ainda, porque não houve condenação definitiva a respeito de crimes relacionados a estupro. Já já a gente fala sobre isso. Mas vamos começar falando de uma treta envolvendo aí o Conselho Penitenciário aqui do estado de Roraima, que denunciou uma invasão, segundo o Conselho Penitenciário, e que documentos foram retirados pela secretária adjunta do estado de Roraima. Falando agora, Dina Vieira, seja muito bem-vinda, editora-chefe aqui do nosso jornal, vai falar pra gente quem foi a secretária adjunta que tirou esses documentos, como é que tá essa situação. Isso mesmo, como você disse, deu um BO, né? Foi registrado um boletim de ocorrência. Literalmente, né? Relatando esse fato, né? A gente teve acesso a esse boletim de ocorrência e que relata que a secretária adjunta da Justiça e Cidadania, da SEJUC, a Michele Fernandes, ela teria entrado na sala do Conselho Penitenciário, que fica no prédio da SEJUC, e teria retirado de lá documentos importantes, né? Documentos sigilosos, e teriam sido meio que jogados no corredor da secretaria, né? E aí esse boletim de ocorrência relatando isso foi registrado ontem à noite, né? O fato teria acontecido ontem já pela parte da manhã, mas o boletim foi registrado à noite pelo presidente do conselho, que é o Ronei Cruz, né? Que já foi diretor da divisão de capturas. Em junho ele deixou o cargo. E hoje ele está na Força Tática, né? Mas ele continua, como ele é membro do conselho, ele continua como presidente do conselho. E ele relatou isso em um boletim de ocorrência, né? E nós buscamos o governo do estado para saber o que tinha acontecido, né, a respeito dessa situação. O governo confirmou que houve essa retirada dos documentos, mas que seria uma readequação do espaço físico da secretaria e que o conselho teria sido avisado, já teria sido solicitada a retirada desse material, né, da sala, e que com a ajuda, essa retirada, segundo eles, foi acompanhada por 2 servidoras e que foi feito com a ajuda de alguns detentos que tiraram esses documentos e colocaram na sala de reuniões, porque o conselho lá ele tem 2 salas. Sim. A sala administrativa e a sala de reuniões. Então, segundo o governo, esses documentos foram levados para a sala de reunião. Rapaz. E também o governo alega que o local é monitorado, né, é seguro e que nenhum problema teria sido ocasionado por conta dessa situação. A questão dos detentos aí foi uma denúncia que foi relatada pelo conselho, né? Na verdade foi o conselho tratou isso como uma invasão, né? Sim, isso, porque, segundo eles não foram avisados disso. Quando se chegou ao local, já encontrou os documentos retirados da sala, com ajuda de internos ainda. Internos, é porque tem interno ali que faz serviços, né, na secretaria, acho que por conta de remissão de pena. Sim. Então, foram retirados da sala, né, sem qualquer explicação. E a gente tentou falar com o Ronei, que foi quem registrou o boletim de ocorrência, mas ele preferiu não se manifestar no momento, né? Ele disse que as medidas que ele tinha que tomar, ele já tomou, que foi o registro do boletim. Mas essa situação, né? Pois é. Rapaz, esse negócio, essas brigas internas que está acontecendo no sistema penitenciário de Roraima, já não é de hoje, né? Essa semana já é a 3ª denúncia. Hoje mesmo, de manhã, logo cedo, a gente já saiu com uma outra denúncia relacionada à cadeia pública feminina, né? A questão de contaminação de água, a questão de... Plantões também. Plantões, né?
que seriam fraudados ali o livro de plantão. Então, estão algumas denúncias aí que vêm, né, surgindo no sistema penitenciário. O sistema penitenciário, né, ele sempre tem essas divergências. Essas tretas. Né, exatamente. Então, a gente vai acompanhando, né. A gente só espera que, de certa forma, isso não prejudique a nossa população, né, Tina? Sim, sim. Hoje a gente tem um sistema penitenciário até tranquilo, né? Comparado a anos atrás, que a gente tinha fugas quase que diariamente. Né? Hoje a gente tem um sistema controlado, né? Mas ainda há muitas essas denúncias relacionadas à parte administrativa, né? Que são servidores que trabalham ali no limite, né, Lucas? A gente tem que ressaltar isso, porque ali é um trabalho estressante. Imagina. Né? Você lidar ali com presos, com pessoas de alta periculosidade e ainda sob pressão, né? É o que eles relatam, então acho que é complicado mesmo. Inclusive você falou aí de pessoas de alta periculosidade, a gente ainda não tem informações, não tem novidades sobre aquele ex-policial militar, né, serial killer, que foi condenado por vários crimes aí. Vários homicídios, e aí, né? Até agora a polícia não achou, né? Sim, ele fugiu durante uma remissão de pena, né? Eu não acompanhei bem o caso, eu tava de férias nesses dias, né? Mas dei uma lida no que aconteceu. E não é o primeiro caso, né? De presos que fogem durante a remissão de pena. Eu acho que é o único momento ali que eles encontram uma brecha, porque estão do lado de fora, né? Porque é difícil a gente relatar, ver fugas de dentro do presídio. Pois é. Mas aí, nesse caso, realmente, né? A DICAP ainda não conseguiu capturar, né, esse policial, ex-policial. Né? Pelo menos nesse ponto aí de fugas do presídio, a gente está mais tranquilo. Imagine, gente, eu lembro que 10 anos atrás, pelo menos, eram fugas quase semanais, né? As pessoas saíram, os detentos saíam faziam buracos e era muito fácil, né? Você fugir. A gente está num momento muito bom, tranquilo, né? Apesar de tudo, né? Isso, mortes, né? Dentro dos presídios. Isso, exatamente. A gente teve uma sequência muito grande de mortes nos presídios. Pois é, protagonizamos aí cenas horrorosas lá em 2017. Inclusive, o massacre que aconteceu aqui em Roraima foi um dos maiores da história do Brasil. E são situações que acontecem, lamentavelmente acontecem, mas que ficam de lição para os anos seguintes, para as nossas autoridades poderem lidar com esse problema, né, e fazer com que haja melhorias de fato para a nossa população, ficar segura de que presos, detentos de alta periculosidade não fugirão do nosso sistema prisional. A gente fala do sistema prisional, a gente fala de pessoas que estão presas, estão privadas da liberdade, mas a gente tem que pensar que elas vão sair um dia dali. Exato. Então, por isso, o sistema prisional tem que funcionar, né, para que essas pessoas saiam de fato ressocializadas e a gente aqui fora tenha segurança. Exatamente. A impressão que eu tenho, Dina, é de que não é uma impressão, né? Mas eu acho que é um fato comprovado que, infelizmente, não é um problema só de Roraima, né? Mas um problema de Brasil, que os presos vão para lá e ficam piores, sabe, gente? Quando é que a gente vai conseguir ressocializar de fato os detentos, né? Quando é que a gente vai conseguir realmente lidar com o ser humano? É muito complicado, né, Dina? Sim, a gente vê muito casos de pessoas reincidentes, né, que mal saem da cadeia. A gente faz matéria sempre, já foi preso várias vezes. Isso é o que mostra que a pessoa não se ressocializou, né? Às vezes o menino já desde menor de idade passou pelo CSE e aí depois vai pra cadeia, então não se ressocializa. Eu acho que o sistema tem que se reformular com o estudo, né? A gente vê que hoje tem alguns programas do Enem, prisional, né? Tem a escola, mas eu acho que ainda tem de poucas pessoas ainda. Se não me engano, são 90 alunos que a escola atende dentro da PUNC, né? Então, acho que esses projetos, para capacitar mesmo, tem um projeto que eu acho muito bonito, que a Sejuc realiza, que é aquele que é de mão de obra mesmo, esqueci. Profissionalização mesmo, né? Que os caras fazem, trabalham com oficina, aprendem. Então, isso é importante, porque a pessoa sai, ela não vai ter necessidade de voltar pro crime, ela vai ter uma profissão, né? Então, é isso que deve ser feito. Acho que o ensino técnico dentro dos presídios, eu acho que é fundamental. Pois é complicado. São vários fatores, porque você envolve também pessoas que estavam... Tipo assim, pessoas que são réus primários, que vão para uma prisão
e aí fica com um monte de gente, sabe? As nossas prisões, no modo geral, no Brasil, são muito lotadas, né? E aí você acaba aprendendo coisas más com outras pessoas que realmente, né, têm uma vida pregressa muito grande no crime, e realmente a gente tem que realmente refletir sobre essa situação. Bora ver se um dia a gente vai conseguir realmente ressocializar os nossos detentos aqui no Brasil. Obrigado, Dina, pelas informações, pela reflexão também aqui a respeito dessas ocorrências, dessas situações, e que a gente possa ter um fim de semana, um feriado prolongado mais tranquilo, né? Até então tá sendo tranquilo, né, Dina? Acabamos de receber informação de alguns capotamentos já, né? O trânsito já começou aí a acontecer aí fazer alguns vítimas. Problemas, isso mesmo. Mas a gente espera que até domingo aí, né, seja o mais tranquilo possível. Pois é, até pra gente, né, a gente precisa dar um descanso, assim, digamos assim, né, mas claro que nosso tem plantão mais agitado e tudo mais, mas faz parte, gente. A gente escolheu ser jornalista, então não tem feriado, não tem fim de semana, a gente tá aí para tiro, porrada e bomba que vem. Valeu, Dina. Obrigadão. Obrigada. Seguindo aqui com o papo de redação, olha só, vamos continuar falando de polícia, especialmente a Polícia Civil, porque hoje a gente noticiou que um idoso de 61 anos, suspeito de estuprar uma menina de 2 anos de idade, foi preso em um sítio em Caracaraí, no interior de Roraima. Durante as investigações para localizá-lo, os policiais descobriram que ele tinha um mandado de prisão em aberto também por violência sexual. De acordo com a Polícia Civil de Roraima, o crime ocorreu no mesmo município. A mãe da menina foi à delegacia na terça-feira, dia 31, para relatar o abuso. Segundo ela, a criança passou a ter um comportamento diferente nos últimos dias, querendo pegar nas partes íntimas do pai e dizendo, olha só, gente, olha só que situação, para te ver como é que as coisas, como é que os pais e as pessoas que cuidam de menores, elas têm que ficar atentas às situações, às condições, aos comportamentos simples, sutis. Olha só, gente, vou repetir isso aqui, ó. Segundo a mãe da menina, a criança passou a ter um comportamento diferente nos últimos dias, querendo pegar nas partes íntimas do pai e dizendo que era o piu-piu. Olha só, gente. Eu até peço perdão porque é uma situação constrangedora a gente falar isso aqui no Papo de Redação, mas, infelizmente, essa é a realidade que tem acontecido, especialmente em famílias, gente. Infelizmente, muitos abusos acontece dentro da própria casa e olha só, vou continuar falando dessa situação aqui. Os pais estranharam o comportamento da filha e ao conversar com a criança, a mãe disse que a filha relatou que o suspeito tinha lhe ensinado a falar assim. Ele é companheiro da avó paterna da vítima. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o pai da criança foi tirar satisfação com o padrasto, mas ele negou. A criança sempre dormia com a avó paterna e acredita que o acusado aproveitou esses momentos para praticar a violência sexual. A menina foi submetida a exames que constataram fissura no ânus. O suspeito já havia sido preso por manter um relacionamento sexual com uma das enteadas de 13 anos à época. A menina chegou a confessar que mantinha as relações por vontade própria, mas devido à idade dela, o homem foi preso e condenado pelo crime. Durante uma saída temporária do Dia dos Pais, a famosa saidinha, né, gente? Famosa saidinha. Eita, meu Deus do céu. Em 2021, ele foi beneficiado por essa saidinha do Dia dos Pais, mas não retornou ao presídio. É aquele lance, né? É aquele lance que a gente sempre fala em relação à nossa reflexão a respeito dessas saidinhas, dessas medidas que acabam deixando vulnerável, né, a nossa população, muitas das vezes. A pessoa sai da prisão com a expectativa de voltar, sai da prisão por conta de bom comportamento e tudo mais, claro, a pena progride. Esse é o nosso sistema do Brasil, essas são as leis no Brasil que permitem esse tipo de coisa ainda. Então, assim, ele foi beneficiado, não voltou, e durante a prisão dele não resistiu à ação dos policiais, então foi encaminhado à delegacia, onde teve o mandado de prisão formalizado. Só para você se situar, um idoso de 61 anos que foi preso, suspeito de estuprar uma menina de 2 anos de idade.
Vamos falar de outra situação envolvendo estupro. Um indígena de 30 anos, condenado por estupro, foi preso na comunidade do Truaru, na zona rural de Boa Vista. Havia contra ele um mandado de prisão decorrente de sentença penal condenatória, expedido pela Vara de Crimes contra Vulneráveis, em que ele foi condenado à pena definitiva de 6 anos e 9 meses em regime fechado pela prática de estupro. De acordo com a Polícia Civil de Roraima, o crime ocorreu em 26 de novembro de 2017, por volta das 4 da manhã, quando ele estuprou a cunhada, na ocasião com 22 anos, mediante violência física e grave ameaça. Esse crime ocorreu numa plantação de acácias próximo à comunidade indígena do Truaru. Segundo foi relatado na época, vítima e acusado estavam em uma festa na comunidade, quando o irmão dele, esposo da vítima, desmaiou à beira da estrada devido à embriaguez. Assim, ele se aproveitou e começou a investir na cunhada. Diante da negativa dela, o infrator a arrastou pelo braço até uma plantação próxima, onde a estuprou. A mulher conseguiu fugir e pediu ajuda da comunidade, onde, ainda conforme o relato do delegado, o tuxaua da comunidade acionou a polícia militar e o infrator foi preso em flagrante delito nessa época. O homem foi transferido para a capital e levado à sede da Polinter, que é a Polícia Interestadual, onde teve seu mandado de prisão cumprido. Depois foi submetido a exame de integridade física no Instituto de Medicina Legal e aí seguiu para a audiência de custódia. Eita, meu Deus do céu! Só para você se situar, eu falei aqui do indígena de 30 anos, condenado por estupro, preso na comunidade do Truaru, na zona rural de Boa Vista. Lamentável a gente falar dessas situações no feriado desse, né, que a gente quer trazer, apesar dos dias de finados, né, eu tenho a impressão de que geralmente é um feriado mais tranquilo, mais paz, né, o pessoal nem coloca muito som alto, muitas das vezes, pelo menos a impressão que eu tenho, né, de um feriado como esse, cresci com essa mentalidade e ainda assim muita gente aproveita o Dia dos Finados para poder visitar os seus entes queridos nos cemitérios, para poder lembrar. E aí, só que como a Dina falou, né, gente, capotamentos já começaram a acontecer e a gente espera que esse feriadão prolongado seja tranquilo até pra gente, né, porque é complicado, minha gente, é complicado. Tem fins de semana que jornalista não tem paz, porque acontece uma situação muito chocante, né? Como foi no final de semana passado, com a morte da Ariane Real, fisiculturista, e também da Laís Sampaio da Conceição, que infelizmente morreram em virtude de um acidente com um Camaro branco, né? E aí o rapaz foi preso, já está preso, teve a prisão mantida, e logo isso na semana que antecedeu o Dia de Finados. Imagine a dor da família. Nossa solidariedade sempre a essas vítimas e também a todas as pessoas que perderam seus entes queridos recentemente, especialmente. Então, minha gente, depois dessas reflexões, esse papo de redação recheado de reflexões aqui, eu quero agradecer a sua companhia mais uma vez aqui no nosso podcast, que é veiculado na Rádio Folha FM 100.3, 94.7 de Bonfim também, no portal folhabv.com.br, no canal da Folha BV no YouTube também. Tem as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e no Twitter como @FolhaBV. Você pode também me seguir no Instagram como @LucasDuqueze, LUCKEZE, para você poder bater um papo comigo e, claro, trocar uma ideia a respeito do papo de redação, a respeito de como a gente pode melhorar o nosso jornalismo aqui no Grupo Folha de Comunicação, mandar sugestão de matéria e também de entrevista aqui para o nosso podcast. Muito obrigado, minha gente. Até amanhã, se Deus quiser.